Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, queridos amigos e amigas, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Haja em você e abençoe você. Que do céu Deus faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, te dê paz, te dê alegria e a abundante misericórdia dele seja derramada na sua vida dia a dia. Amados, muito obrigado pelas inscrições no canal, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelo compartilhamento e muito obrigado pelas visualizações. Obrigado porque você está assistindo essa mensagem. Assiste, como eu disse, assista até o final, porque pode ser que Deus derrame a bênção sobre você no começo e pode ser também que ele derrame a bênção sobre você no final da mensagem, tá certo? Então, quando você terminar de assistir a mensagem, ou antes de terminar de assistir a mensagem, deixa aquele like, tá bom? Nós estamos tendo uma média aí de 50 visualizações em cada mensagem, mas não está chegando aí a 20 likes, né? Vamos aumentar esse número de likes aí, né? Vamos lá, irmãos, aumentar o número de likes, tá bem? Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para
Eterno Criador e Redentor, a nossa gratidão porque Tu és Deus. A nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo és para nós. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de justiça, um Deus de perdão, um Deus de verdade. E obrigado pelo Espírito Santo que está à nossa disposição, que está aí para nos ajudar no crescimento espiritual, mas também está aí para nos usar como um vaso teu nas tuas mãos para a edificação do teu reino neste mundo, a fim de prepararmos um povo para a volta de Jesus Cristo. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, transforma-nos o caráter, transforma-nos a personalidade, ensina-nos a te servir, Senhor. E cura a gente de nós mesmos, dos nossos pecados, cura a gente das nossas enfermidades espirituais, da nossa letargia, da nossa preguiça, do nosso comodismo, do nosso conformismo com este mundo. Cura a gente, Senhor, e dá a gente a alegria do despertamento, da renovação espiritual e da verdadeira reforma, a fim de recebermos a chuva serôdia, para proclamarmos a última advertência ao mundo, a fim de preparar este mundo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cure a gente, salve a gente, perdoe a gente, purifique a gente. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, continuamos em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, nós continuamos lá, não é? E agora nós vamos para o versículo 30, 28 a 30, né? Joel 2, verso 28 até o 30. Eu gosto muito do livro de Joel. Você pode ver, ó. Ele é um livro que está todo marcado na minha Bíblia. Como eu já disse na mensagem anterior, eu já tinha até dirigido uma semana de oração só em Joel 2. Tá? Agora nós vamos ler do verso 28 até o 31, até o 32. Diz assim: e acontecerá depois de quê, meu irmão? Do reavivamento, da reforma, né? Lembra? Da conversão do povo de Deus. Acontecerá depois que derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei o Espírito Santo naquele dia. Até sobre os servos e as servas derramarei o Espírito Santo naqueles dias. E agora veja qual é a finalidade da chuva serôdia. Ele diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fumaça e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamou, ou a quem o Senhor chamar, depende da sua versão, tá certo? Agora, meus irmãos, observe aqui, essa mensagem tem que ser continuação da mensagem anterior. Deus prometeu a chuva serôdia, é uma promessa. A promessa é para que o povo se converta. Não, a proposta de Deus, o convite de Deus é para que o povo se converta. Não existe conversão sem arrependimento, né? Então o povo se converte, o povo é despertado, e aí Deus diz: olha, eu vou dar a vocês o Espírito Santo, vou dar chuva para vocês, a chuva temporã e a chuva serôdia. E a chuva serôdia virá sobre todos. E agora aqui a gente vai analisar. Vamos lá, Joel capítulo 2, verso 28, diz assim: e acontecerá depois. Depois de quê? Nós vimos ontem, depois que a igreja, depois que o crente, depois que a família passar pela conversão, pelo arrependimento, pela conversão e pelo despertamento, pela reforma e reavivamento, aí Deus agora está pronto para
derramar o Espírito Santo. Então, meu amado, observe, eu vou dizer 3 coisas aqui muito importantes para a gente. A chuva serôdia, ela é, digamos assim, o prêmio. A chuva serôdia é a confirmação de que você está plenamente salvo ou completamente salvo. A chuva serôdia, para quem receber a chuva serôdia, o crente que receber a chuva serôdia, ele terá essa certeza, a certeza de que ele foi aceito pelo céu para viver na presença de Deus para sempre. Eu disse ontem que a chuva serôdia vai ser o divisor de águas da igreja. Tem muita gente esperando o despertamento da igreja para depois se converter, mudar de comportamento, mudar de atitude, buscar o despertamento, buscar a reforma e o reavivamento, e vai ficar como as virgens nessa, perdidos dentro da igreja. E o livro Grande Conflito diz que, infelizmente, aqueles que não receberem a chuva serôdia, eles sairão do nosso meio para perseguir a gente junto com os ímpios. Que coisa terrível. A chuva serôdia é o divisor de águas. É a confirmação que você terá de que você foi aceito, a sua reforma, o seu reavivamento, a sua consagração foi aceita por Deus e agora você está apto a ser um instrumento de Deus para dar a última advertência ao mundo de que Jesus Cristo está voltando. A chuva serôdia é para separar o bode das ovelhas, o joio do trigo. É para mostrar quem pertence a Deus e quem não pertence na igreja. As 10 virgens mostra que na igreja existem 2 classes de pessoas. Uma classe está buscando o poder, uma classe está buscando a transformação, uma classe está buscando a purificação. Agora, no período da chuva temporã, no período da chuva que faz crescer a semente, que faz nascer a semente, você se converteu, agora o Espírito Santo vai fazer você crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo, isso é obra da chuva temporã que Deus dá a você no batismo. Aí, quando você receber a dotação do poder do Espírito Santo, não será para modificar você, meu irmão. Não será para levar você agora a se converter, mudar de atitude, mudar de roupa, mudar de hábitos alimentares, nada disso. Essa reforma tem que ser agora. Primeiro nós vimos ontem, Deus vai converter o povo, depois Deus vai santificar o povo, né? E aí vai haver esse despertamento, a trombeta precisa ser tocada, o povo de Deus precisa ser despertado para levantar e marchar para a Canaã Celestial, o povo precisa ser despertado para a verdadeira adoração, porque as leis de Deus estão sendo transgredidas neste mundo, não há conhecimento de Deus neste mundo, Oséias capítulo 4, versículo 1, então a gente agora se levanta para mostrar a mensagem de Apocalipse 14, versículo 7 a 14, e então agora a gente, cheios do Espírito Santo, leva o último convite de Deus a todas as pessoas. E aí Deus vai fazer maravilhas nessa terra, como fez lá no Pentecostes do primeiro século. A chuva serôdia do primeiro século, na verdade, ela foi o começo da chuva, da chuva especial que Deus vai dar nesses dias finais. Observe que aí diz agora, o povo, ao receber o Espírito Santo, não é para se converter. Observe que o texto está deixando muito claro isso aí, né? Agora é para profetizar. A vinda do Espírito Santo na chuva serôdia não é para a conversão do crente, mas é para a confirmação do crente. E para que o crente agora possa falar em nome de Deus e o povo possa acreditar. Como a gente viu ontem, Pedro vivia negando a Jesus Cristo e o Espírito Santo lutando com ele ali. Aí Jesus Cristo tem um encontro pessoal com Pedro, Pedro chora amargamente, aí pede perdão a Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 28, se eu não estou enganado, versículo 24, versículo 13. Pedro tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e nesse encontro pessoal Jesus Cristo agora modifica o coração de Pedro e ali Jesus Cristo sopra o Espírito Santo sobre Pedro, porque diz Ellen White que primeiro eles se arrependeram, eles viram que falharam com Jesus Cristo, que poderiam ter sido melhor servos de Jesus Cristo, então agora
Jesus Cristo diz, tudo bem, filhos, vocês entenderam o meu recado, então agora eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. Então houve um despertamento, e diz agora que eles pediram perdão uns aos outros. Diz Atos capítulo 1, versículo 14, que eles estavam reunidos e unidos em oração. Agora cada um confessa seus pecados, cada um confessa suas culpas, cada um se converte, cada um é transformado pelo Espírito Santo, e de repente vê língua como de fogo caindo do céu sobre eles, e 120 deles recebe a chuva do Espírito Santo. Para quê? E aí diz que eles saíram do cenáculo e agora foram para o templo, foram para a praça principal de Jerusalém, e ali, num só dia, aqueles 120 levaram milhares de pessoas à conversão. Só Pedro levou quase 3.000 à conversão. Agora imagine, no dia seguinte, quase 5.000. E aí, depois no capítulo 6, já se fala em multidão de pessoas. E aí sacerdote se converte, fariseu se converte, aí as pessoas se convertem. Esse é o objetivo da chuva serôdia. Quem estiver esperando a chuva serôdia para se converter, para mudar de atitude, para ser um crente de verdade na igreja, coitado, vai ter a resposta que as virgens nessas tiveram quando encontraram com Jesus Cristo. Infelizmente. Agora diz, vocês vão profetizar. E aí, quando o povo de Deus começar a profetizar nesses dias finais, meus irmãos, começar a proclamar a última advertência ao mundo, Deus vai coroar essa pregação com milagres, diz a terra. Diz o texto aí, verso 30. Né? Deus vai fazer maravilhas. Haverá um tumulto, meus irmãos. Aqui diz, né, que haverá um tumulto, né? Verso 30. Haverá sangue, fogo, coluna, porque na verdade vai haver uma grande perseguição. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido para sempre. E observe que o Espírito Santo aqui não é nem para converter quem está lá fora. É só para mostrar para a gente que ele já estava salvo lá. O Espírito Santo já estava agindo nele lá. E agora eles, ao virem a chuva serôdia cair sobre a terra, eles vêm para a fileira dos salvos. A chuva serôdia é para separar o joio do trigo. Muita gente vai se perder porque está esperando a chuva serôdia para se converter. Não é para isso. Aí diz assim, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. E se você comparar isso com o Apocalipse, você vai mostrar que realmente vai haver perseguição aos crentes nos últimos dias. Vão dizer que a gente está usado por Beelzebu, assim como Jesus Cristo, disseram de Jesus Cristo. E aí vão exaltar o domingo como o dia do Senhor, vão exaltar as leis humanas como leis que a gente precisa obedecer para aplacar a ira de Deus, para que a terra pare, começam a cair 7 pragas sobre a terra, e aí haverá esse burburinho aí, o crente santificado, cheio do Espírito Santo, proclamando que o sábado é a verdade, que a lei de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus Cristo está voltando, que só Ele salva, que não existe salvação em fora de Jesus Cristo, que a gente não precisa orar a estátuas ou a homens para receber perdão de pecados. Então a gente começa essa guerra entre o certo e o errado, aí o Armagedon. A última batalha pelo coração humano é os crentes cheios do Espírito Santo, levando a última advertência de Deus, o último convite de Deus, até a 4ª praga. Na 4ª praga, quando Deus disser está feito, por que Deus vai dizer que está feito? Porque durante todo esse tempo de graça, Deus deu a oportunidade a todo ser humano de conhecê-lo. Infelizmente, muita gente deixou de conhecer a Deus porque eu, como filho de Deus, não o representei bem. Mas agora, o coração cheio do Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo, então eu vou mostrar para o mundo que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão, que Deus é perdão. E aí milhares de pessoas se converterão a Deus, aceitarão a Jesus Cristo, ou seja, serão despertados das igrejas onde estavam, das igrejas que ensinavam mentira, mas eles tinham a luz e estavam vivendo toda a luz que Deus deu a eles. Então agora eles se unem à fileira dos salvos na igreja verdadeira, no remanescente de Deus dos últimos dias, e agora haverá essa guerra.
porque o poder do mal vai se unir, né? Apocalipse 13 fala dos 3 espíritos, né? Espiritismo, cristianismo apostatado e paganismo, então vão se juntar para perseguir os filhos de Deus, para destruí-los de sobre a terra. Então Deus ainda vai dar um tempo de oportunidade, de graça para essas pessoas, porque a luz ainda está brilhando. Apocalipse 18, o anjo do Senhor que ilumina a terra é o povo de Deus cheio do Espírito Santo. A chuva serôdia caiu, o povo de Deus está cheio do Espírito Santo. Agora a luz está brilhando por toda parte. E diz o livro Grande Conflito que milhares de pessoas que nunca oraram a Deus, que nunca pegaram no livro, mas compraram o livro dos comportores, verão os seus livros brilhando na estante e pegarão os livros e lerão os livros e dirão: esse povo estão com a verdade está com esse povo, então é hora de me unir à verdade. E haverá um movimento de entrada e saída, milhares de pessoas deixando o cristianismo, milhares de pessoas agora se unindo ao cristianismo. Uma fileira interminável de pessoas entram na igreja para buscar a Deus. A igreja, não igreja física, por favor. Deus hoje tem a igreja física de Deus, visível, a igreja física e visível de Deus hoje na terra, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora Deus tem uma igreja invisível. Deus tem uma igreja espiritual, e essa igreja invisível e espiritual são crentes, convertidos e salvos em Jesus Cristo, espalhados em todas as congregações, até mesmo no paganismo. Deus tem um povo salvo lá, e esse povo vai ser despertado, esse povo vai se levantar, e esse povo vai vir para a luz. Apocalipse 18, de 1 a 4, meu irmão, sai dela, povo meu, é um convite de Deus. Como resultado da chuva serôdia, haverá essa separação do salvo do perdido, de quem é de Deus e quem não é de Deus. E aí a 4ª praga define essa separação. E agora então a porta da graça se fecha. E ao terminar o fechamento da porta da graça, é anunciado o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Os salvos, lógico, só para os salvos que vai ser anunciado o dia e a hora. E os ímpios arregimentarão aí a última batalha contra os filhos de Deus, a última batalha do coração, para que eles deixem a Deus para servir ao mal. Só que eles já estão selados para o dia da redenção, eles já estão selados para a salvação, eles já estão selados para a trasladação, e agora eles têm só que passar pela angústia de Jacó. Nas 3 últimas pragas, sendo perseguidos, maltratados, e quem sabe errantes pelos desertos, pelas covas da terra, pelas grutas, eles estarão sozinhos, e a sua luta é: Senhor, será que eu estou salvo? Será que eu confessei todos os meus pecados? Aí eles vão viver a angústia de Jacó. É fogo, fumaça, aqui está dizendo, né? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, na verdade, é terrível para os ímpios. É terrível para os crentes relaxados que viveram na igreja sem uma mudança de comportamento, sem uma mudança de atitude, conformados com uma fé nominal, com uma fé intelectual. O mero assentimento da verdade não muda você, meu irmão. Eu venho dizendo nessa jornada, a teoria não muda quem você é. A filosofia, as tradições, os ensinos não mudam a gente precisa de um novo coração. A gente precisa do toque especial diário do Espírito Santo para nos preparar para a chuva serôdia. E agora o crente vivendo a angústia de Jacó. Mas aí o anjo aparece para anunciar que Jesus Cristo vai voltar. E então ele agora descansa na promessa do dia e da hora da volta de Jesus Cristo. E interessante que o dia e a hora da volta de Jesus Cristo vai culminar exatamente com o dia e a hora em que os ímpios marcam para destruir completamente os filhos de Deus. Lembre da história de Esther. Amã disse: não tenho vantagem nenhuma matar só Mardoqueu. Mardoqueu é um cabra que está aqui, eu passo por ele não se prostra, não me faz nenhuma reverência, então eu quero destruir o povo dele inteiro.
Então ele marcou o dia 28 de fevereiro do ano seguinte para destruir todos os judeus. E aí, na hora que os ímpios marcam o dia e a hora para destruir os guardadores do sábado, do verdadeiro sábado, para destruir o verdadeiro remanescente de Deus, aqueles que adoram a Deus como Criador, como Senhor e como Salvador, aí Jesus Cristo se levanta, Daniel capítulo 12, para fazer justiça aos seus filhos. E todo aquele que tiver invocado o nome do Senhor será salvo. Aqui está dizendo, e todo aquele que tiver invocado o nome de Jesus Cristo como seu Salvador. Veja que a palavra aqui é invocar. A palavra invocar aqui é declarar ser seu. É buscar como propriedade sua. Jesus Cristo oferece a salvação a todos. Maravilha. Olha que coisa linda. Jesus Cristo é salvo. Não diz nada para mim. Agora, quando o Renivaldo corre para o Calvário, quando o Renivaldo cai aos pés de Jesus Cristo e clama pelo sangue de Jesus Cristo, invoca Jesus Cristo como seu Salvador, aí a salvação é real para o Renivaldo. Não é teoria. É conversão. Aí o Espírito Santo me converte, e agora ele me purifica, ele me santifica, ele me transforma, e agora Jesus Cristo vai rasgar os céus e vai descer nas nuvens com todos os anjos. E aquele que teve a alegria de ter a vida transformada na jornada para o céu, veja, jornada, não é na travessia não, do Jordão, não, é na jornada. Agora, quando o povo entra na terra, meu irmão, é para fazer guerra. É para destruir o ímpio, é para tomar posse, é para adorar o verdadeiro Deus. E aqui está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz aí o verso 32, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. O nosso destino não é aqui, meu irmão. Eu tenho dito nessa jornada, Deus tem preparado um destino glorioso para mim e para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu convido você a se debruçar sobre o texto e clamar a Deus e pedir entendimento a Deus, porque o texto lá está dizendo o seguinte, eu sei o final que eu quero para você. O final é de bênção, não é de maldição. O final é de felicidade, não de tristeza, ou de derrota, ou de fracasso. O final é de vida eterna. Agora você precisa passar pela metamorfose. Se Deus está levando você para o deserto, meu irmão, é porque Ele quer purificar você. O povo não queria passar pelo deserto. O povo queria sair do Egito direto para Canaã. 11 dias, 11 dias eles já estavam lá na terra de Canaã. Nossa, que maravilha. Então Deus faz tudo. Deus mata os ímpios aí. Deus mata todo mundo. Então dá tudo a gente para... E a gente não precisa fazer mais nada. Não. Deus primeiro purifica o povo no deserto. Deus leva Agar para o deserto. Deus leva a mulher samaritana para o poço lá de Sicar, no deserto da Judéia. E ali tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E Jesus Cristo dá água para ela. E Jesus Cristo dá água para Agar. E a vida dessas pessoas foram transformadas. E aí agora a mulher samaritana é a primeira missionária a converter uma cidade inteira para Jesus Cristo. Aquela mulher, com uma pregação dada por Jesus Cristo, levou todo mundo a aceitar a verdade. Levou todo mundo a buscar a Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo como Salvador. É isso que Deus quer fazer com a chuva serôdia, meu irmão. É fazer de você uma bênção para os outros. A chuva serôdia não é para você, não. A chuva serôdia não é para mim, não. A chuva serôdia é para eles. Para que eu e você tenha poder de levar o evangelho a eles. Então eu quero fazer um apelo especial para você hoje. O primeiro apelo. Vai você esperar a chuva serôdia para se converter? Vai você esperar a chuva serôdia para mudar suas atitudes? Ou quer você hoje uma gotinha do Espírito Santo para tornar você uma pessoa diferente? Para fazer uma revolução na tua vida? Para levar você realmente dessa vida espiritual chula, xoxa, a uma vida cristã altruísta e vitoriosa, eficiente e poderosa nas mãos de Deus? Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo, irmão. Meu irmão e minha irmã.
Você quer ir para o céu sozinho? Não, ninguém vai para o céu sozinho. O Espírito Santo é para isso, meu irmão. É para que você não vá para o céu sozinho. Ninguém entrará no céu sem uma estrela. Não quer você hoje se colocar nas mãos do Espírito Santo para ajudar outra pessoa a conhecer esse caminho? Não quer você hoje se colocar nas mãos do Espírito Santo para levar essa mensagem a um amigo, a uma amiga, um irmão ou uma irmã, um parente seu, para que ele também seja despertado para buscar o poder do Espírito Santo? Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo, Senhor. Precisamos desesperadamente dessas gotas do Espírito Santo caindo sobre nós para nos preparar para a chuva serôdia. Converta hoje o meu coração e o nosso coração, Senhor. Dá-nos a alegria da Tua salvação. Dá-nos a alegria da vida eterna. Dá-nos a alegria da Tua palavra. Ilumina os nossos olhos para entender a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos de Agar, para que a gente enxergue as maravilhas da Tua lei. Por favor, Senhor, converte a gente, purifique a gente e santifique a gente, para que a gente seja um instrumento Teu para a salvação de outros. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.